Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, que envolve diretamente a classe trabalhadora. Isto é, a quase totalidade dos brasileiros. Diria que não são trabalhadores aqueles que ainda não têm a idade para começar a exercer uma função, uma atividade, uma tarefa. A totalidade da sociedade brasileira, pode-se dizer. Reforma trabalhista, um tema recorrente, em discussão em nível de Congresso, mas que afeta, sim, a todos. E que precisa ser esclarecido em toda amplitude. Por quê? Porque traz, sim, consequências, não apenas lá para a aposentadoria, que é uma questão mais previdenciária, não apenas para o descanso remunerado, que é um direito de todos, mas sim o resultado do reconhecimento, da retribuição, da contribuição que fazem todos aqueles que têm funções, atividades regulamentadas. Por isso, trazemos convidados especiais aqui aos estúdios da TV Assembleia para que mantenham esta interlocução com os nossos telespectadores, trazendo em seus depoimentos e suas impressões a responsabilidade dos cargos, das funções que exercem e, acima de tudo, o conhecimento específico para que não existam dúvidas quando o telespectador, que é o responsável pela formação da sua própria opinião, possa saber exatamente o que está aí a ameaçar seus direitos, a tolher a sua liberdade. Por isso, trazemos aos estúdios da TV Assembleia hoje, para a satisfação de todos nós, a desembargadora Beatriz Henke, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O Dr. Marcelo Nedel Scalzilli, sócio e coordenador da área trabalhista da Scalzilli Autos. E o Dr. Denis Rodrigues Heinroth, que é advogado trabalhista. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Beatriz Henke. Tudo bem? Tudo bem. É uma satisfação poder colaborar com esse tema tão candente na nossa atualidade e que diz respeito à nossa atividade, né, enquanto Justiça do Trabalho. E a primeira impressão que tive, lendo o texto da lei, da nova CLT, então das novas leis trabalhistas, é aquela que já me assaltava enquanto se debatia essa reforma, que foi o pouco debate. O pouco debate que houve, porque esta lei, ela modifica muito mais do que se está dizendo nos meios de imprensa. Ela altera institutos do direito, para o direito do trabalho, ela altera acesso à justiça, altera processo do trabalho, altera institutos como a justiça gratuita no processo do trabalho, como a forma do pedido, altera o instituto da prescrição, altera a forma do comportamento da jurisprudência trabalhista, colocando a jurisprudência trabalhista como uma jurisprudência de menor importância do que a jurisprudência dos outros tribunais, modifica a forma de construção das súmulas de jurisprudência dos tribunais e do Tribunal Superior do Trabalho, revoga as disposições da CLT quanto à uniformização da jurisprudência, traz muitos dispositivos de discutível constitucionalidade com relação às regras do dano moral e outras mais. E tudo isso gera uma grande perplexidade, porque eu tive a oportunidade de participar dos debates da reforma há muito tempo. Eu fui a debates na Fiergs, na OAB, com a presença inclusive de representantes do governo, e por isso eu tenho certeza, quando eu afirmo, que não estava em debate esta reforma. O que estava em debate eram duas questões principais, a terceirização e a prevalência do negociado sobre o legislado, que tem vários problemas, na minha opinião. Mas era isso que se debatia, era isso que se propunha. E, de repente, nós tivemos a reforma de mais de 107 artigos da consolidação, modificando todos esses institutos sobre os quais não se debateu. Há várias contrariedades de um dispositivo contra outro, vários problemas de interpretação que nós temos que enfrentar
desta lei à luz da Constituição e dos princípios do direito ao trabalho, dos princípios do processo democrático de acesso a toda a cidadania. E isso, na minha opinião, vai gerar muito mais insegurança jurídica. Por isso eu questiono a alegação de que era necessário que essa reforma tramitasse de forma tão rápida para produzir segurança jurídica, porque lendo esse dispositivo eu tenho certeza e convicção de que nós teremos muitas discussões, justamente porque não foi debatido como se faz o grande debate, quando se modifica uma consolidação desta forma. Nós podemos, por exemplo, pegar a nova reforma do Código de Processo Civil. Quanto tempo se discutiu? Primeiro, nós trazemos juristas da área para debater e depois nós fazemos alguma modificação. O Código Civil chegou a levar de 1916 a 2003, já foi até um exagero, mas para mostrar o quanto é necessário o debate para que nós possamos fazer uma modificação desta monta na legislação que traga benefícios. E eu discuto também que fosse necessário esse assodamento pela questão da economia por geração de novos empregos, porque eu não vi nada na lei que traga novas colocações de emprego. Eu não acho que lei possa trazer mais empregos, e esta particularmente não traz, com a redução de direitos que ela tem, e acho que isso já foi até dito agora, oficialmente, de que não vai... É aprovado. Então, eu tenho muita preocupação com a aplicação dessa lei, enquanto juíza do trabalho, há 28 anos que sou, e militante do direito do trabalho desde os 21 anos de idade, porque eu comecei a trabalhar com direito do trabalho no 3º ano da faculdade. A minha vida é o direito do trabalho. E o que me parece disso tudo é que nós reduzimos a discussão a um capital e trabalho, e quem vai ganhar dessa balança, dessa vez, é o capital. Só que a gente esquece que direito não é isso. Direito serve para regular as relações dos cidadãos, direito é vida, direito é transformação da sociedade, direito é afirmação de direitos, especialmente depois da Constituição Federal de 88. E o que nós precisamos é garantir aos nossos cidadãos, em todas as suas relações, seja relações civis quanto relações de trabalho, o exercício dos direitos fundamentais. E os direitos sociais são direitos fundamentais. A impressão que eu tive lendo a nova lei, depois que ela foi aprovada, então eu tenho o texto completo, foi que o cidadão, quando ele se vincula por meio de um contrato de trabalho, ele perde parte da sua cidadania. Na vida civil ele tem mais direitos. E isto me parece que não é adequado diante da Constituição Federal, que estabelece um sistema de bem-estar social, que estabelece a valorização do trabalho como um valor social da cidadania. Então, essas são as minhas primeiras impressões gerais sobre essa nova reforma, sobre essa nova CLT, sobre essa nova legislação, e depois podemos falar especificamente sobre tudo. Mas assusta a modificação até da forma como o juiz do trabalho tem que interpretar a lei, porque a forma que o artigo 8º da CLT está referindo à interpretação da lei no direito do trabalho não é igual. O juiz tem que ser a boca da lei. A jurisprudência não pode fazer o seu papel, que é transformar, que é estratificar a lei, porque a lei nunca vai conseguir prever todas as situações da vida. A jurisprudência serve para isso, com base no princípio, na norma, estabelecendo naquela situação qual o alcance da lei. Mas o juiz do trabalho agora ele é um juiz menor, ele não pode fazer isso. A lei de introdução ao Código Civil é de 1942 e ela diz que o juiz, ao aplicar a lei, terá de observar os fins a que ela se destina e as exigências do bem comum. Esta é a função da jurisprudência. E parece que o artigo 8º da CLT nos remonta ao século XVIII, então, quando o juiz era considerado a boca da lei. Essas são muitas preocupações que eu tenho com relação à nova reforma, e acho que ela também desconhece e desmerece toda a jurisprudência que se construiu ao longo dos anos e que acabou sendo culminada em várias súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, que chegaram algumas a virar artigos de lei que hoje estão revogados e têm a redação justamente ao contrário, que se construiu por uma interpretação da vida. Ela traz problemas, por exemplo, até com responsabilização de empresas por débitos trabalhistas, desconstruindo toda uma tese que sempre se adotou e favorecendo, inclusive, o descumprimento das nossas decisões e a fraude.
na questão dessa construção das empresas, dos grupos econômicos. Então, é muito além do que se diz. Ela exige alguns requisitos para a petição inicial trabalhista que não são exigidos, por exemplo, para qualquer outra petição inicial. O pedido tem que ser líquido e não é necessário que seja líquido no processo civil. Então, essas são perplexidades que eu vejo muito além do que se discute, que também tem problemas, mas não é só o que se diz. E havia uma expectativa de veto dos principais problemas, porque no próprio relatório, né, do senador Colasso, ele apontava vários problemas na legislação e não houve esse veto, né? Nós temos vários problemas que dizem respeito à saúde e à segurança no trabalho, e eu acho que isso é um direito e um princípio básico de qualquer cidadão, e que nós não podemos retroagir em avanço civilizatório. E isso é o que mais me preocupa, que é muito, né, o que me preocupa nessa nova reforma. É um discurso que desconsidera os avanços, né? Esse discurso oficial, defensor das alterações e da nova lei. Marcelo Scalzini, tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, né, gostaria de dizer que é um prazer estar participando do programa, na presença da doutora Beatriz, do doutor Denis. Na verdade, eu até, né, respeitando o posicionamento da doutora Beatriz, né, eu discordo um pouco, porque lendo a nova lei, acompanhando de perto, né, eu que atuo na área trabalhista defendendo os interesses de empregadores, de empresas há praticamente 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos, eu vejo que na realidade somente o tempo agora é que vai nos dar as respostas, né, em relação a acertos e erros que nós, né, venhamos a ter em relação a essa nova lei, essas alterações, melhor dizendo. O que nós temos atualmente, no meu ponto de vista, é uma quebra um pouco da cultura, né, do paternalismo, a cultura do conflito, né, e uma migração agora para uma nova cultura da negociação, né, que eu vejo como bem importante, e só por isso eu já, né, não consigo, né, ter algum sentimento assim, mais negativo em relação a essa reforma, né, respeitado obviamente os posicionamentos em contrário. O que a gente vê hoje, né, até na verdade essa reforma, e a gente que vive processo, justiça e trabalho há bastante tempo, a gente vê, né, que de certa forma essa reforma agora ela vem para um pouco moralizar o acesso à justiça, né, porque historicamente a gente, né, se depara sempre com um conceito de que a justiça do trabalho teria virado uma indústria de reclamatórias, e isso se deve muito ao fato de que o acesso é muito fácil, né? Não, praticamente qualquer pessoa que recorra à justiça, ela pode pleitear o que ela bem entender e depois sai sem qualquer ônus. E isso, né, recentemente, hoje há algum tempo, eu tenho visto que a própria Justiça do Trabalho, os próprios juízes do trabalho já não estão tendo muita paciência com certas demandas e estão começando a punir com retiradas dos benefícios, de isenção de custas, de aplicação de multas, enfim. Então, essa reforma, no meu ponto de vista, ela é satisfatória, porque ao contrário do que também tem muito se dito, ela não retira os direitos fundamentais dos trabalhadores. Não retira, né? Os direitos constitucionais estão todos garantidos. Ela abre, na verdade, novos campos de negociação, né? Novos contratos, novas formas que são fundamentais para a realidade que nós vivemos. A CLT, quando foi lançada, ela não tinha, ela foi muito mais lançada para uma realidade de chão de fábrica do que hoje, com todos os avanços tecnológicos, com todos os avanços aí nos mais diversos setores. Então eu vejo ela com bons olhos, acho que vai gerar emprego, né, acho que vai dar mais segurança jurídica tanto numa contratação como numa rescisão do contrato. Na própria Justiça do Trabalho nós vamos ter mais segurança jurídica em certos casos. Então eu não vejo com todo esse negativismo aí como estamos vendo na sociedade. Seria mais ou menos isso. Dr. Denis Rodrigues Railoff. Prazer estar aqui, estabelecer o debate com meus queridos amigos, doutora Beatriz, doutor Marcelo. Eu, ao longo do tempo, já faz algum tempo, não é, mais de 15 anos, advogo para trabalhadores e para atividade sindical, não é? E vejo que essa reforma, o projeto de lei que veio hoje se constitui na nova CLT, ela na verdade estabelece simplesmente aquela intenção de um maior ganho para o empresário, não é? Ela, longe da discussão ideológica de acesso à justiça, aqui divergindo um pouco do Marcelo, ela quer, a redação do texto de lei quer nada mais do que estabelecer um aumento de ganho
para o empresariado às custas do trabalhador. Ela não estabelece, a CLT, aquele equilíbrio de forças que seria esperado de uma legislação social, em que o capital e o trabalho têm que ter uma relação de equilíbrio e paridade para que a coisa funcione. Esse projeto de lei representa, na verdade, uma surpresa, porque a gente vinha discutindo a reforma trabalhista a partir, e aí acresço mais um eixo, que é o eixo do negociado sobre o legislado, o eixo da terceirização e da sustentação das entidades sindicais, não é? E até mesmo defendendo a extinção do imposto sindical, não é? Para que isso se tornasse um avanço e um estímulo à atividade sindical. E aí a gente é surpreendido com esse texto de lei que altera mais de 200 artigos e altera sistematicamente o cotidiano do empregado, em que a relação que ele se firma, e como bem a doutora falou, acaba sendo um cidadão e um trabalhador de menor valor. Inclusive, e aí sim estabelece as questões econômicas como linha mestra e não o respeito à questão de saúde, higiene e segurança do trabalho, como, por exemplo, quando ele permite a redução do intervalo, não é? E a linguagem é dita, mas porque seria muito interessante, talvez, sair mais cedo, não é? Mas ele esquece que esse intervalo muitas vezes é necessário para o empregado descansar, para ter um período de repouso, reflexão, uma alimentação decente e não o atropelo do exercício profissional. Esse intervalo também, quando ele não é fruído, ele é remunerado de forma indenizada hoje, e antes era remunerado de forma integral, então me parece que tem um prejuízo aí, né, uma redução de direitos. Ela autoriza, essa negociação coletiva que veio e como ela veio, ela autoriza a suplantar todo e qualquer direito estabelecido em lei. Ou seja, tu vai poder daqui a pouco negociar vale transporte, daqui a pouco tu vai poder negociar algum direito contratual que não esteja elencado na Constituição. O 13º talvez não vá poder ser suprimido, mas ele vai poder ser negociado e encaixado mês a mês. E aí a gente vai esquecer a origem do 13º, não é? Daqui a pouco que ele veio e a razão dele ser é para remunerar aqueles meses em que tem mais de 4 semanas e que no mensalista ele acabava recebendo a menos, não é? Então o 13º tem uma razão de ser que a reforma ignora e vê mais como um custo. Todo texto de lei, à medida em que a gente lê, não é? Isso é importante o trabalhador saber, ele altera sensivelmente a integralidade daquilo que a gente conhecia como justiça do trabalho, como direitos sociais. Por exemplo, quando a gente vai buscar equiparação, não é, entre nós, a gente desempenha a mesma função aqui, não é? Hoje tu pode reclamar na justiça, ter o acesso e dizer, olha, eu ganhava menos do que o doutor Marcelo, menos que a doutora Beatriz, e vou reclamar a reparação econômica desse direito. A reforma trabalhista trouxe uma nova sistemática em que o empregado já vai ter que apresentar quanto que é esse salário, muitas vezes sem ter uma prova documental, mas uma mera expectativa. Então ele ignora, não é, alguns fatores naturais de um direito social. Ele é um apresentador de provas também. Exatamente. Isso seria próprio, essa questão seria muito mais inerente ao direito civil, em que a gente tem uma relação equânime entre os participantes, e não numa relação de direito de trabalho, em que uma das partes economicamente é a mais fragilizada, depende daquela atividade para o sustento próprio e para a própria inserção na sociedade, porque isso é importante quando a gente discute o direito de trabalho e pensar nessa questão igualitária, porque quando a gente pergunta para uma pessoa assim, fulano, o que tu faz, o que tu é? E a primeira coisa, a pessoa enche o peito e diz, eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou juiz do trabalho. Então a gente tem uma sociedade que ela está calcada e está identificada no trabalho, no valor do trabalho, não é a nossa inserção social. E essa reforma tolhe isso, porque na verdade esse trabalhador inserido ele vai ter que se sujeitar muitas vezes a uma condição, e aí eu sou um pouco pessimista, né, divergindo do Marcelo, a uma condição mais degradante, porque na verdade hoje tu tem um conjunto de leis que estabelece limite de jornada, que estabelece limite de intervalo, que asseguram uma identidade salarial em que o processo e o direito material tolhe, ou seja, autoriza até, e aí sendo pessimista ou terrorista, porque tem um outro instituto da quitação anual que veio, em que daqui a pouco tu não é obrigado a pagar nenhum direito no curso do ano, não é? Simplesmente tu ignora, atrasa 3 meses de salário, paga R$1.000, vai pagando, chega final do ano, fulano, peço perdão, realmente estou devendo demais para ti, estou devendo, no exemplo, R$50 mil, mas aqui pega 20, a gente quita isso e resolve o problema. Então a reforma, a forma como ela veio, me identifica muito mais uma questão econômica, ou seja, uma preocupação de reduzir direitos através da redução econômica. Não tem uma preocupação de estabelecer um equilíbrio e o desenvolvimento econômico.
E com mais razão, é um grande equívoco, de novo pedindo desculpas para o Marcelo nessa divergência, que é uma reforma que não gera emprego, porque a gente vê que grandes bancos, grandes conglomerados financeiros, privados e públicos, estão demitindo. E é uma grande demissão em massa, já sinalizando uma contratação precarizada através de um contrato intermitente ou de um contrato terceirizado, em que a gente tem exemplos em grandes bancos públicos, não é? Em que existia, anos atrás, uma função contratada em que o salário era, no exemplo, R$6.000 e o terceirizado ganhava R$1.000. Isso foi vedado justamente graças ao direito do trabalho, que mostrou que isso não era possível e que existia uma exploração econômica. E a gente vê que é um modelo que vem justamente nessa linha. É reduzir o acesso à justiça para dificultar, porque existe o abuso e o abuso deve ser coibido. Não é isso que a gente defende. E nem o judiciário acolhe o abuso, porque o judiciário pune. O que a gente tem que ter é um equilíbrio das relações, e essa reforma não traz esse equilíbrio. No plano internacional, a gente já identifica que a Espanha, Portugal e Itália adotaram o mesmo modelo, que é, na verdade, um modelo econômico de Estado mínimo, em que quer se reduzir direitos ao máximo. E a gente vê que na Espanha, onde se tem dados mais concretos, o desemprego se mantém numa média de 18,5%. A gente vê que 60% dos trabalhadores são precarizados, com relações instáveis de trabalho. E a gente vê, curiosamente, que a linha da miséria ou a linha da dificuldade econômica, e esse é um dado mais oscilante, mas beira em torno de 20%. Ou seja, se essa é uma reforma que vem para o Brasil com a ideia de melhorar, por que muitos estão demitindo? E por que no modelo do exterior, no modelo estrangeiro, não melhorou? Por que a economia espanhola não melhorou? Por que Portugal está voltando a ter a linha protetiva? Não é? Esses questionamentos que a gente tem que se fazer, se realmente o direito do trabalho contribui ferrenhamente para o desenvolvimento de empregos, ou se na verdade o que se quer mesmo é tentar, através do direito do trabalho, aumentar um pouquinho o lucro do empregador. E aí eu não estou abolindo ou pecaminando o lucro, porque é devido. Só que a gente tem que estabelecer isso de uma forma equilibrada dos direitos, não é? E que essa reforma não traz. Isso é importante a gente ter presente, porque é uma discussão, sem dúvida nenhuma, que traz o aspecto jurídico de acesso à justiça e o aspecto ideológico. E quando fala essa questão de colocar freios ao acesso à justiça, me lembra muito que na década de 90 a gente discutia um livrinho que foi na época o precursor dos juizados especiais, a grande novidade do acesso à justiça, do Brian Gart, e ele fala que a justiça deve ser gratuita, que a justiça deve ser facilitada, que as demandas devem o judiciário deve ser provocado para isso. Então a gente tem que ter presente que daqui a pouco talvez o judiciário não consiga resolver tudo, mas a gente não pode tolher o acesso à justiça. A gente não pode estabelecer e ter como regra que o trabalhador está litigando de má fé, não é? Assim como não pode estabelecer que todo empresário, todo empregador age de má fé. E esse empregador que cumpre a CLT, e a gente tem grandes empresas regionais e multinacionais que cumprem, continuam tendo sua lucratividade, continuam tendo sua operacionalidade funcionando. Talvez a gente tivesse que estabelecer uma negociação, uma reforma naquelas bases iniciais. Vamos discutir essa questão do sindicato, do financiamento sindical, vamos discutir a possibilidade de limites de terceirização e de negociação, mas não aquilo que estabelece que daqui a pouco, e até ouso afirmar, que uma relação civil estabelecida entre iguais é muito mais protetiva, porque o direito civil se estabelece hoje com essa gama de ver a função social do contrato, de ver qual é a intenção, do que propriamente uma relação de trabalho em que os direitos da personalidade são suplantados, são suprimidos. Então vejo com grande ressalvo o texto, não é? E ao mesmo tempo, em outra argumentação importante que a gente vê o debate, é a questão da segurança jurídica, porque essa reforma seria necessária para estabelecer parâmetros, o judiciário não poderia crescer e avançar além da lei. Só que lendo o texto da lei, a gente já vê uma série de incongruências, já vê uma série de coisas que não fecham. Conflitantes. Conflitantes. E aí tu vê assim, bom, a segurança jurídica esperada não é o argumento válido. O argumento econômico de desenvolvimento não é o argumento válido. Então a gente vê, de novo, volta a esse ponto inicial, que é uma ideia de aumentar simplesmente o lucro para uma das partes, ignorando um lado econômico-social, não é? E aí nisso que a gente tem que se questionar, bom, é esse o tipo de sociedade que a gente quer? E aí fazendo uma previsão ou algo meio mediúnico, esse modelo deu certo? Por que economias, talvez, em que o coletivo e o respeito ao próximo, como a Espanha, essa reforma não deu certo e não melhorou o problema? Por que Portugal, não é, que tem um Código de Trabalho, que teve uma legislação flexível, hoje já começa a voltar para a tutela
para o direito protetivo, não é? Então, esses questionamentos que a gente tem que se fazer, que na verdade hoje a reforma me parece agrada apenas um setor específico e não ao seio da sociedade, e ao mesmo tempo me parece que foi uma reforma que pegou de surpresa até mesmo os advogados de empresa, o empresariado, que estava negociando em 3 eixos, em 3 discussões, não é? Então é preocupante, porque cada vez que a gente lê, pensa e teoriza sobre ela, surge cada vez mais dúvidas, não é? Então, me parece aí que a gente tem que ter ressalva e ter esse dever de informar. Eu acho que todo espaço é importante para a gente debater, mas principalmente informar e tirar aquele estigma da propaganda oficial que diz que é bom. É bom em termos. O telespectador certamente entenderá que a minha posição agora, porque eu não vou encaminhar a conversa entre os 3, para que mantenham essa interlocução, também com o telespectador, porque nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Então, eu me atrevo, embora não seja do recorte do programa, a fazer uma síntese do que foi dito aqui no primeiro momento, mostrando a validade, mais do que a validade, a importância, a condição indispensável dessa discussão, mostrando posições que, se não são conflitantes, são divergentes em muitos pontos, né? O que interessa realmente ao terceiro personagem, que é o trabalhador. É quem representa o direito do trabalhador, é quem representa os direitos de outro segmento, trazendo a argumentação que tem quase sempre o título, o discurso de reforma, de modernização. Pois essa modernização foi feita na Espanha, em Portugal e na Itália, e os resultados são discutíveis. No Brasil, espera-se, acima de tudo, que seja possível harmonizar direito de trabalho e de empregador. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre reforma trabalhista. Desembargadora Beatriz Henke. Em primeiro lugar, quero me penitenciar por não ter saudado o Dr. Marcelo, o Dr. Denis, atribuam um nervosismo. Mas a sua presença é uma saudação. Ter que começar o debate, mas eu faço questão, porque eu acho importantíssimo que a gente possa debater com ideias divergentes, porque isso é democracia, né? E a gente tem que ouvir e avançar. E sobre o que o Dr. Marcelo falava, e aí eu já quero dizer que eu não concordo, sobre a questão da moralização da justiça, porque é claro que a justiça tem que ser moralizada, é óbvio que sempre existe em qualquer justiça, isso não é exclusivo da justiça do trabalho, litigância de má-fé. E nenhum juiz do trabalho concorda com isso. Mas eu me atrevo a dizer que a gente consegue resolver, enquanto juiz do trabalho, essas questões. O que eu não concordo é que se limite acesso à justiça por conta disso. Porque acesso à justiça é democracia. E quanto mais, melhor. É o que se quer que o cidadão possa ter direito de reivindicar perante o judiciário, até para o judiciário dizer, não, o senhor não tem direito nenhum. Essa é a lógica da justiça moderna, é isso que nós precisamos, nós existimos para a cidadania. Então nós não queremos demanda reprimida, nós queremos atender a cidadania. E eu digo que sim, houve uma limitação ao acesso à justiça, e repito o que eu falei, a gente trata do direito do trabalho esquecendo que ele é um direito, e ele não é apenas um conflito capital e trabalho. Então, alguns institutos foram relativizados para a justiça do trabalho. O exemplo é a justiça gratuita. Se um cidadão precisar da justiça civil, ele vai poder demandar sem pagar as custas, porque isso é cidadania. Na justiça do trabalho, o trabalhador ele vai ser obrigado a arcar com os honorários do perito, por exemplo, caso o seu pedido de insalubridade não seja atendido. Isto não é necessariamente má fé. A insalubridade é uma questão técnica. Nem o juiz do trabalho pode decidir acerca disso sem a presença de um técnico, um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho. Então, inibir a postulação, eu não acho que seja avanço e nem democracia, me parece que é retrocesso. Assim como a exigência do pagamento das custas, no caso de um arquivamento, para a renovação da ação, mesmo que o trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita, ou seja, ele não tem dinheiro para pagar as custas. O Código de Processo Civil novo avançou nesse Instituto da Justiça Gratuita e ele estabelece que a parte pode demandar sem pagar as custas do processo, porque senão a parte fica inibida do seu direito de postular em juízo. E isso me parece que não é um avanço, isso é retrocesso. E eu digo que outros institutos de direito foram relativizados na reforma trabalhista.
A prescrição, por exemplo, o prazo não foi modificado, mas as causas que interrompem a prescrição, elas não são as mesmas no direito civil e no processo de trabalho. A prescrição é um instituto jurídico que visa o quê? Segurança. É a velha máxima que nós aprendemos na faculdade, o direito não socorre os que dormem. Mas há lá no Código Civil as causas que interrompem, ou que suspendem, ou que impedem que a prescrição corra. Porque o direito entende que aquela pessoa não está no exercício das suas faculdades para postular um direito. O caso do menor, o caso de outras pessoas. E também as causas que interrompem o curso da prescrição. Como, por exemplo, o devedor reconhecer a administração. Dizer, não, eu vou te pagar. Então, ok, eu não estou inerte, digamos assim. E a lei trabalhista, de novo, estabelece que isso no direito do trabalho não vale. Tem que postular judicialmente. O doutor Denis falou muito bem sobre a questão da equiparação. A exigência do pedido livre é só para o trabalhador demandar na justiça do trabalho. Não é para o cidadão demandar em outras justiças. E justamente na justiça do trabalho, como que o trabalhador vai saber a quantificação do seu direito? Como, por exemplo, quando ele postula diferenças salariais por equiparação, ele não sabe qual é o salário do seu paradigma. Quem tem o documento é o empregador. E aí, ele vai ter que entrar com uma ação cautelar preparatória de exibição de documentos para saber o salário do paradigma e depois entrar com a sua reclamação. Isso é avanço, isso é burocratização do acesso à justiça. Ou mais, é impedir o acesso à justiça. É disso que eu falo quando eu digo que institutos de direito processual e de direito material, eles não são institutos que valem para um ou outro jeito, são institutos de direito. Por que no direito do trabalho não valem? Porque se faz essa leitura muito do econômico, do capital e do trabalho. E uma grande questão que se coloca, uma questão muito grave, é a questão da tarifação do dano moral. Sob esta alegação de que a Justiça do Trabalho virou uma justiça de indústria do dano moral, que eu não concordo, porque isso também ocorre na justiça comum. Muitas vezes nós temos demandas a respeito de dano moral que não são procedentes. E aí nós não podemos, de novo, generalizar, se estabelecer uma tarifação. No caso do trabalhador, se ele sofreu um dano no trabalho, que pode ser, inclusive, a perda de um membro para um acidente de trabalho, ou uma doença profissional que o incapacite para o resto da vida, ele tem lá o dano moral máximo que um juiz do trabalho pode deferir é 50 salários contratuais. Já começa o problema de nós usarmos um salário contratual, porque um membro, a vida, a honra, a imagem de uma pessoa que ganha salário mínimo é igual ao gerente da empresa que ganha um salário muito maior. Então, não tem como nós fazermos essa lógica de salários contratuais. Mas não é só isso. É que o cidadão na vida civil dele vale a mesma coisa que o cidadão trabalhador. Porque quando o trabalhador entra na fábrica para trabalhar, ele não perde o seu direito à honra, à imagem, à integridade física. E aí nós podemos ter, por exemplo, para dar um exemplo que fica claro, uma situação em que nós tenhamos, por exemplo, uma loja, um comércio, nós temos lá um empregado vendedor, um gerente e um cliente. E ocorre um sinistro nessa loja, um incêndio, por exemplo. E aí, hipoteticamente, os três têm a mesma perda, a perda de um braço. O gerente vai ganhar uma indenização, com base no salário dele, que é mais alto que o vendedor, e o cliente, que não é empregado, e não se relaciona com a mesma pessoa, empregador, com um vínculo de emprego, esse não tem limite. Esse vai receber o valor da indenização, porque vai haver na justiça comum o julgamento, com o valor que for entendido que é realmente a dor que ele sente. O fator de cálculo é a perda pecuniária. Não, aí é a perda moral. Moral. Mas como é que se indeniza o dano mas moral? por consequência... Com um valor que se acha adequado. Exatamente. E como é que o juiz faz? Qual é a extensão da dor, etc, etc. Mas por que a dor do cliente, que não é empregado, é maior que a dor do trabalhador se é a dor da perda de um braço? Então, isso é uma incongruência, e por isso que eu digo que eu não vejo segurança jurídica, porque essas questões vão demandar uma série de discussões, e não são poucos as demandas que nós julgamos de doenças profissionais e de acidentes do trabalho. E, doutor Marcelo, eu acho que nós temos alguns valores que são mais do que valores do próprio trabalhador. São valores da sociedade. Um deles é a saúde e a segurança no trabalho, que são valores indisponíveis, que sim estão relativizados por esta reforma, e não só
na negociação coletiva, que já é preocupante. Porque a reforma autoriza o regime 12 por 36 de trabalho, por acordo individual, em qualquer atividade econômica, não só naquelas onde ele é usado, que é nos hospitais e na vigilância, e autoriza que não haja gozo de intervalo, que o intervalo seja indenizado. Então, nós vamos admitir que trabalhar 12 horas por dia é possível sem intervalo. Não é possível se nós pensarmos no ser humano, se nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa que está trabalhando 12 horas, no lugar da pessoa que precisa desse serviço num hospital, que também pode ser prejudicada. Então, eu acho que é uma questão de sociedade. E também, como o doutor Denis falou, a questão da redução do intervalo, que mínimo é 1 hora para meia hora. Isso é uma questão muito complexa. Ela não é, assim, um detalhe como está sendo colocado nos meios de imprensa. Em alguns setores da economia, é factível meia hora de intervalo. Se nós trabalhamos no escritório. Em uma metalúrgica não é. E aí, se nós perguntarmos para o trabalhador, ele vai dizer que quer meia hora. Mas daqui a 20 anos, ele vai, se ele trabalhou com ruído excessivo, que é um agente insalubre, que é quantitativo, dependendo do tempo de exposição, calor excessivo, trabalho repetitivo, movimentos repetitivos, né, que geram aquelas doenças, LER, DORT. O que vai acontecer daqui a 20 anos com esse trabalhador? Eu já analisei vários casos assim. Ele vai estar incapacitado. E aí nós temos vários efeitos disso. A saúde dele fica abalada para o resto da vida. Nós precisamos que ele fique no benefício previdenciário para o resto da vida. E a empresa vai ser condenada a pagar uma indenização pela perda da capacidade. Então, por isso que nós temos uma legislação que estabelece que 1 hora é o mínimo. E por isso que isso não pode ser relativizado, nem mesmo pela negociação coletiva, nessas situações em que nós precisamos preservar saúde no trabalho. Porque isso é um valor que eu acho que tem que ser de toda a sociedade. E aí nós entramos em um outro valor, o trabalho da gestante em atividade insalubre. Não está em jogo só a gestante ou a lactante, está em jogo uma criança, um nascituro, uma vida que a sociedade e o direito têm que proteger. E aí nós teremos aí várias consequências jurídicas dessa mulher que pode estar trabalhando, por exemplo, sujeita a produtos químicos que sejam teratogênicos. Nós teremos várias consequências jurídicas disso, além, claro, da violação dos direitos de personalidade dela e desta criança. Nós teremos uma criança que vai necessitar a vida toda de um atendimento especial. E nós teremos esta sociedade que não é a que nós queremos construir. Nós queremos que as nossas crianças, todas as nossas crianças, independentemente da classe social, independentemente do trabalho, tenham a sua saúde e a sua infância respeitada. Então, são esses valores que surgem quando eu leio essa legislação, que fogem muito do conflito capital e trabalho, que dizem respeito ao exercício dos direitos fundamentais, que nós, Poder Judiciário, temos que garantir. Porque esse é o nosso papel e esse é o nosso primeiro juramento. Cumprir a Constituição. A Justiça do Trabalho tem que garantir o exercício dos direitos fundamentais e produzir justiça e paz social. Essa é a nossa função. E é desse ponto de vista que eu faço essas críticas. E a crítica, porque eu não aceito, como uma amante do direito do trabalho que sou, o direito do trabalho que tem princípios que são de quais princípios? Garantir trabalho digno. E não adianta nós acharmos, eu discordo do doutor Marcelo que é paternalismo, porque nós não temos paridade de armas, nós temos alguém que precisa do emprego para trabalhar, então ele vai aceitar condições que não são as melhores, porque senão ele vai perder o emprego e como que ele vai sobreviver, ainda mais num momento de tanto desemprego como nós temos. E é este que o direito tem que proteger. Não é proteger a litigância de má-fé, nada disso. É proteger trabalho digno, trabalho decente e não retroagir em mínimos avanços civilizatórios. Intervalo, saúde, condições. Além, nós temos um patamar mínimo. Além disso, negociação livre. Mas esse patamar mínimo me parece que nós teríamos que garantir. Então, eu não aceito que o direito do trabalho seja o responsável vamos dizer, o desemprego, porque nós tivemos um período agora de pleno emprego há poucos anos com essa legislação trabalhista. Parece que o que tem que acontecer é que a economia cresça, que os empresários tenham demanda para poder contratar e que tenham lucro, que é essa a finalidade. Nós temos uma sociedade capitalista, o direito do trabalho só existe tendo capital e trabalho. Mas o que nós queremos é garantir trabalho digno com uma legislação que seja capaz de produzir isso. E é esta crítica que eu faço a esta reforma, porque vejo muitos problemas. E por isso que eu não acredito na segurança jurídica, pelo menos no primeiro momento, porque nós teremos muitas discussões. Também quanto a isso que o doutor Denis disse, que é a quitação anual.
porque isto subverte um dos maiores princípios do direito do trabalho, que é a irrenunciabilidade dos direitos na constância da relação de emprego. Na Justiça do Trabalho, depois, ele pode fazer um acordo, pode transacionar. O problema de ele renunciar a direitos na constância da relação de emprego é que essa manifestação de vontade ela é viciada, porque nós nunca vamos saber se o trabalhador concordou em quitar esses direitos ou se houve essa colocação. Bom, vai ter que ser assim para continuar trabalhando. Esses são os fundamentos que nortearam a construção desse direito do trabalho. E desses eu não consigo me divorciar, porque me parece que o direito do trabalho perde o sentido como um estatuto protetivo do trabalho digno e decente, que é isso que nós queremos. Do seu ponto de vista, durante a discussão, que foi breve, não foi considerada a repercussão de custo social. Tanto é verdade que o relator sugeriu vários vetos de coisas que eu falo aqui. O intervalo do almoço, a redução, o trabalho da gestante, a questão de ser negociação individual e não coletiva, a jornada 12/36, o trabalho intermitente. O relator disse que havia problemas e sugeriu vetos, mas não houve o veto. E agora, como nós ficamos? Bom, na realidade, primeiramente só deixar claro que questões como a saúde e a segurança do trabalhador tem e está acima de tudo, como a proteção do nasciturno. Só que, na realidade, o que acontece? O que nós temos quando a gente tenta, pelo menos eu tento explicar que eu não vejo como uma dificuldade no acesso à justiça, eu digo que, na verdade, se criou uma cultura de que a pessoa que trabalha tem o seu emprego, sai do emprego, recorre a X trabalho por um motivo, porque houve um salário impago, porque não sei o quê, e apresenta uma ação trabalhista com 20 pedidos, sabendo que 90% daqueles pedidos não prosperam. Em muitos casos, se movimenta todo o judiciário trabalhista, chega na audiência, a pessoa não comparece. Todo aquele custo do tempo do juiz do trabalho, do secretário, do computador, perde-se. Por quê? Porque o trabalhador quis dar um susto, quis, de certa forma, fazer uma aventura jurídica que acabou desistindo, tratando como se fosse um moleque. Isso eu acho que vai mudar. Essencialmente vai ter que mudar, porque com essas limitações, essa questão de custos, a doutora Beatriz colocou que seria reportado ao trabalhador o pagamento de honorários periciais. É óbvio que se o trabalhador recorre à justiça porque ele tem um direito efetivo, porque ele se vê numa situação de descumprimento de uma insalubridade, de uma periculosidade, e fizer sentido, é indiscutível a realização da prova pericial. Vai ficar ali na questão do ônus da parte que perder. Agora, entrar com pedido e requerer insalubridade porque pegava chuva, porque não... É inviável, só que mesmo assim pela legislação trabalhista, não vai dar em nada. Perde tempo a justiça, o perito. Essas são as situações que eu acho, que quando eu me referia em relação à moralização. O próprio Dr. Denis colocou no final da primeira explanação dele que o interessante, não sei, me corrija se eu estiver errado, seria a busca de um equilíbrio. Eu acho que essa reforma ela vem para buscar esse equilíbrio. De certa forma, a gente, nos aspectos que a doutora Beatriz colocou, a gente pode até se impressionar nesse momento, mas a gente tem muitas questões do negociado sobre o legislado, vai beneficiar o próprio trabalhador. Troca de feriado, redução de jornada, intervalos. Muitas pessoas trabalham em escritório, que a doutora Beatriz colocou, podem almoçar meia hora, fica ali um pouquinho mais na sua rede social, volta para o trabalho e sai meia hora mais cedo. Num chão de fábrica que se tenha contato, não vai. Ou vamos usar equipamentos que lidam. A questão do dano moral que a doutora Beatriz colocou, da mesma forma que hoje há uma limitação, vamos supor, com essa reforma, nós antes disso, o que nós tínhamos? Uma decisão que dava 10 mil por dano moral no mesmo caso e 100 mil no mesmo caso em outro processo. Aonde estaria a segurança jurídica nesse caso? Então, essas questões que nos colocam um pouco numa insegurança, essas questões, respeitando o princípio do livre convencimento do juiz, enfim, mas são coisas de tamanha discrepância, ora que se dá em razão de uma ideologia de um juiz, ora por uma questão que a doutora
colocou de uma identificação, né, com o lado patronal, mas são situações que geram uma insegurança. Então, né, que nem eu coloquei, acho que nós temos, né, muito mais benesses do que prejuízo. Eu vou ter que fazer aqui, exercer uma função que não é a minha, não é mais de mediador, de estabelecer condição. Democracia fica um pouco de lado, é autoritarismo. 3 minutos ao invés de 2, que é o eventual, que é o corriqueiro, 3 minutos para cada um para mensagem de encerramento por hora. O doutor Denis foi quem menos falou no segundo bloco, tem essa prioridade. Obrigado. Na verdade, a gente vê que a reforma, ela estabelece, como tinha falado no primeiro momento, uma inversão de valores, não é, e do direito do trabalho em si. Então é importante também a gente adentrar para que o telespectador consiga tirar suas próprias conclusões, porque uma coisa é a gente debatendo talvez até um viés ideológico, fazendo presunções do futuro, mas daí quando vai pegar o texto de lei vai ver que o trabalhador, por exemplo, hoje, quando ele é demitido, invariavelmente essa rescisão vai para o sindicato para fazer a homologação. A reforma suprime isso. A partir de agora, independente do tempo do contrato de trabalho, essa rescisão pode ser feita na empresa ou em qualquer outro lugar, não é? E o mais interessante é que se fosse permitido acesso à justiça ou eventualmente discutir algum direito impago, essa rescisão, isso o telespectador tem que ter presente, essa rescisão quita as parcelas, ou seja, a gente vai ter que presumir que existe ou não uma boa-fé, ou ainda assim, daqui a pouco, essa ideia de que está tudo quitado e tudo pago, está resolvido o problema. Mas então isso é interessante o telespectador saber que a reforma altera também essa questão. Outro ponto interessante que a gente pode ver que a reforma traz nos seus artigos e pode-se estabelecer uma discussão nisso é que ela traz a negociação coletiva apenas naquilo em que flexibilize e que de novo permite o aumento de lucro para o empresário. Tudo aquilo que estabelece uma benesse ou que poderia de alguma forma se ver como algo positivo ou que estabeleça um equilíbrio, ou pode ser negociado diretamente ou está vetado, não é? Então é interessante a gente ver que quando tem esse argumento da negociação coletiva como algo bom, o texto da reforma não traz a negociação coletiva como algo bom. Ele veta, ele estabelece o afastamento do sindicato, cria essa pecha de que o sindicato é um atraso, não é? E a gente tem que ver que assim como existe a exceção, existe a regra, existe o bom sindicato, existe a boa negociação coletiva, que essa reforma não valoriza. Então a gente tem que ter presente que o principal ponto é não deixar de lado a resistência e o diálogo naquilo em que se pode construir uma relação de trabalho. Só que essa reforma não permite isso, porque ela afasta o contexto coletivo. Por exemplo, a gente pode estabelecer hoje uma jornada compensatória através de uma negociação coletiva. E com a reforma vigente, a partir de 13 de novembro, ela dispensa essa negociação coletiva para um ajuste pessoal direto. E aí a gente talvez já tenha alguma conclusão em quantas vezes que se conseguiu negociar alguma reforma ou estabelecer algum tipo de negociação. Então é importante a gente ter presente que quando vem esse argumento da negociação, a reforma não concretiza isso. Muito obrigado, doutor Denis Rodrigues Heinloff, advogado trabalhista, pela participação no Democracia. Doutor Marcelo Scalzilli. Bom, na verdade, né, até para fazer uma colocação, o que eu sugiro? Que o trabalhador, o empresário, antes de tirar suas conclusões, que leia, né, as modificações, leia o conteúdo, procure se informar, né, longe, né, hoje em 2017 nós tirarmos um trabalhador para o coitadismo que se tirou até hoje. O trabalhador é uma pessoa esclarecida, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que sabe os seus direitos. Essa negociação que nós estamos colocando agora, né, a partir de agora com a reforma, ela vai ter participação dos dois lados, sindicato, advogado. Tem situações da própria reforma que elas exigem a presença de um advogado com o trabalhador, não há um desamparo, com certeza, porque até hoje nós vivemos inúmeras mazelas com o que nós tínhamos antes. Então vamos acreditar que com isso o nosso amanhã vai ser diferente. Muito obrigado, doutor Marcelo Scalzilli, sócio coordenador da área trabalhista da Scalzilli Autos, pela participação no Democracia, obrigado, aqui pela TV Assembleia. Esperamos contar com a sua presença, sempre muito esclarecedora, em outras oportunidades. Veja a generosidade daqueles que antecederam aqui, que a senhora tem 4 minutos para a mensagem de encerramento agora. Bom, eu acho que eu tenho que começar, enquanto representante que sou da Justiça do Trabalho Gaúcha, de defender a importância da Justiça do Trabalho
como essa justiça especializada, forjada nesse direito, que é um direito diferente, que é um direito protetivo, que é um direito que visa, sim, garantir trabalho digno e humano, uma justiça que se dispõe a produzir justiça e paz social. O doutor Marcelo traz uma questão muito candente na justiça, que é a questão da segurança jurídica, e é um bem realmente do direito. Nós temos que fazer sempre a ponderação da evolução da jurisprudência com a segurança jurídica, porque também um juiz não é um computador, e nem é bom que seja. O direito é dinâmico, o direito é vida, o direito está na boca das pessoas, nas praças, e é esse direito que é o direito que vale, e o direito que nós temos que fazer valer. Então ele tem que evoluir, ele tem que andar para frente. Mas também, e para isso é preciso que o juiz possa sim interpretar a lei, porque assim é que se constrói a mudança também da jurisprudência. Mas tem um outro valor, a segurança jurídica. As decisões conflitantes são complicadas. Mas aí, doutor Marcelo, a reforma acabou com a uniformização da jurisprudência. Por quê? Por conta deste problema, que nós aqui, nossa forma de atuar não é dos precedentes, mas nós tivemos uma lei em 2015 que estabeleceu a obrigação da uniformização da jurisprudência. E nós estávamos trabalhando arduamente nisso. O doutor Denis é testemunha, ele vai sempre lá fazer sustentação oral. Nós fazíamos a uniformização da nossa jurisprudência. Decisões diferentes no nosso tribunal, de várias turmas, a lei estabelecia isso. Nós trazíamos ao debate no nosso tribunal pleno e uniformizávamos, súmula. Fazíamos isso, o TSE também. A reforma revogou toda essa vinculação. Mecânica. Toda a uniformização da jurisprudência está revogada pela reforma. Então, e por isso que eu digo que não produz segurança jurídica. Porque agora nós voltaremos ao que estávamos antes e que incomoda, com razão, os empresários. Saber o que é a interpretação. Porque agora a reforma estabelece que para fazer uma súmula, o quórum é tão alto e as exigências são tão grandes que dificilmente nós conseguiríamos aprovar uma súmula no nosso tribunal. E mesmo no Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa inversão da jurisprudência não vai haver, que é necessária. A lei nunca vai estabelecer todas as situações. Vai ficar mais difícil. E é por isso que eu me atrevo a afirmar que não produz segurança jurídica, porque nós já conversamos, agora vamos acabar com a nossa uniformização de jurisprudência, faremos as últimas, mas daqui a 120 dias não faremos mais. Então, esse é um valor muito democrático, a uniformização de jurisprudência, porque ele proporciona o debate e, ao mesmo tempo, em algum momento, nós vamos ter que assumir uma posição, a maioria vence e essa será a posição da Justiça do Trabalho. Mas a lei também não favoreceu isso, ela também não garantiu isso. E é isso que eu me ressinto, porque parece que esta lei tem uma certa raiva da Justiça do Trabalho. E eu, como representante da Justiça do Trabalho, eu afirmo que a Justiça do Trabalho é uma instituição da maior importância para este país. E é por isso que eu afirmo que nós precisamos, quando pensamos no conflito capital e trabalho, nós temos que afirmar o direito do trabalhador, o direito do empregador, mas sempre com esse norte. O que nós precisamos garantir é trabalho digno, é trabalho decente, é cidadania, é condições de trabalho dignas. Nós não podemos aceitar que os nossos trabalhadores sejam sujeitos a condições de trabalho que façam com que eles percam a sua honra, a sua dignidade, a sua integridade física. E condições de trabalho dizem respeito ao trabalho digno. Salário digno, horário digno, intervalo e remuneração adequada. E a negociação coletiva ela é ótima, doutor Marcelo, mas o que me parece é que a lei, de novo, ela desfavorece o sindicato, ela enfraquece o sindicato. Nem só pelo imposto sindical, isso é uma questão muito controversa, mas porque então teremos que fazer uma reforma sindical. Vamos tratar de pluralidade sindical, de outras questões que favoreçam o sindicato. Era isso, obrigada e desculpa que eu acho que falei demais. Não, falou o tempo adequado, o tempo estabelecido. Obrigado, desembargadora Beatriz Henck, presidente do TRT, pela participação do Democracia aqui pela TV Assembleia. É importante que a sociedade acompanhe debates desta natureza, sempre esclarecedores, porque para ele é que todos nós trabalhamos, para o povo.